Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem eu havia já algumas vezes, e outros deputados também já o fizeram, nós havíamos lembrado a situação das escolas cívico-militares, dos uniformes, da empresa que ganhou a concorrência, do processo desta empresa ter aqui na Fazenda Rio Grande, em tese, uma sede, não uma malharia, mas uma sede, destes uniformes, deputada Luciana, terem sido produzidos no Paraguai, quando poderiam ter sido produzidos em lotes menores, em regiões onde as escolas cívico-militares estão instaladas e que certamente gerariam renda e gerariam também emprego para as pessoas que estão hoje com grande dificuldade. Todos aqui acompanham, o deputado Russen, que apresenta a Comissão de Educação, sabe a dificuldade, deputado Russen, que as pequenas malharias estão tendo porque elas entregavam uniformes para as escolas. Muitas delas, no período de pandemia, que nós tivemos sem que houvesse aulas, elas não tinham como entregar esses uniformes. Todos os anos entregam uniformes. Entretanto, não se sabe exatamente por que foi feita uma opção por uma única empresa, uma opção que eu tenho clareza que deverá ser esclarecida pelo Ministério Público. Nós já apresentamos denúncia ao Ministério Público, pedimos providências. Uniformes que são, como foi dito hoje, transparentes, pequenos, uniformes que não podem ser usados alternadamente durante a semana, porque só tem uma calça. Uniformes que vinham com um tal de uniforme de gala que não vieram. Enfim, há muita coisa para ser explicada. Infelizmente, isso só virou notícia nacional a partir do momento em que um jornal de circulação nacional publicou alguns dos questionamentos que nós há tempos estamos fazendo, e outros deputados, o deputado Fruit também já o fez, aqui nesta casa. Às vezes o tempo é cruel, porque demora para que essas coisas sejam resolvidas, e quando são resolvidas pelo silêncio. Eu espero que não seja esse caso, que o silêncio não seja o principal parceiro desta iniciativa, a qual eu tenho já por diversas vezes feito ponderações que ela é extremamente duvidosa do ponto de vista da sua eficácia. Veja, senhora, as escolas cívico-militares estão, não todas, algumas estão recebendo uniforme agora, no final do ano. Mas a concorrência não foi em junho, não foi em maio, não foi em julho. Quer dizer, mesmo depois de 4, 5 meses, os uniformes paraguaios estão sendo entregues, rasgados, alguns, menores do que o tamanho necessário, transparentes, porque as meninas não podem usá-lo, com um preço que certamente está acima daquele que seria contratado se fosse aqui na nossa cidade ou aqui nas cidades onde tem isso aí. Mas isso vai caber ao Ministério Público. E o Ministério Público saberá aí, claro, eu espero que saiba nos dar uma resposta. Afinal, é para isso que existe o Ministério Público. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, por uma outra razão. Hoje, o Congresso Nacional está votando o segundo turno da PEC, a chamada PEC 23, a PEC do calote. A PEC que para alguns abre caminho para um pseudo auxílio aos pobres, quando na verdade ela abre caminho para aquilo que se consignou chamar de orçamento paralelo. Ou seja, ela propicia que sejam pagos 40 bilhões até o final do ano que vem, porque este é um programa apenas eleitoreiro, que só se prevê que seja pago durante um ano, não é como foram programas anteriores permanentes, e cerca de 50 bilhões de reais, ou 45 bilhões de reais, para pagamento de emendas de parlamentares. E nos surpreende que na última votação, por 312 votos, tenha sido aprovado, mas o que nos surpreende é que muitos dos parlamentares, que muitas vezes fizeram discurso aqui, deputado Michele, no nosso Estado, com um perfil progressista, e que em algum momento tenham cedido ao canto da sereia. Eu espero que isso mude. Eu espero que isso mude. Não porque nós não queremos os 400 reais para as pessoas que precisam, e precisam muito mais do que isso, mas porque este valor pode ser retirado de outros locais do orçamento, sem que seja necessário dar o calote nos precatórios.
Mas aí me chama a atenção porque o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, é uma espécie de camaleão. Conforme o tempo muda, ele muda o seu discurso. O homem que dizia que o Centrão, aliás, o seu ministro, um general, um dos tantos generais, que não se sabe exatamente o que fazem lá, um dos generais dizia: se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão. Lembram disso? Aquele general pequenininho, que está bastante idoso já, que uma voz arrastada, vai se gritar pega Centrão, não pega um, irmão. Agora, Jair Bolsonaro diz que ele é o Centrão. Jair Bolsonaro diz que vai para o Centrão. Jair Bolsonaro, que dizia que o voto impresso era uma necessidade, aliás, vi adesivos aqui, voto impresso já. Parece que as pessoas têm um negócio na cabeça que muda a chave e saem correndo atrás daquilo. Agora vem o mesmo Jair Bolsonaro e diz: não, voto impresso não. O voto eletrônico é altamente confiável. O que mudou? O que mudou? Será que foi o senhor Alexandre de Moraes que fez mudar essa opinião tão rapidamente? O homem que dizia que o STF não deixava governar, que o STF era uma trava no país, agora elogia o STF. O homem que dizia que as obras que estavam paradas seriam todas concluídas, hoje diz que o presidente não pode fazer nada, porque ele está com as mãos amarradas. O homem que dizia que cloroquina, lembram da cloroquina? A tal cloroquina é o remédio para tudo. De unha encravada até Covid, a cloroquina salvava. Esqueceu a cloroquina. Claro, 615 mil mortos não significa nada. O homem que perguntaram para ele o que ele poderia fazer pelo país, deputado Galo, é o mesmo que diz que eu fui treinado para matar. Esse é o presidente da República. Nós nos perguntamos, em 3 anos, independente do partido, senhor presidente, em 3 anos, o que o senhor Jair Bolsonaro fez de bom para o nosso país? Uma única coisa. A inflação está chegando a níveis superiores a todos os que nós vimos na história nos últimos 20 anos. A gasolina, que dizia que ia baixar para 1 e não sei quanto, está a R$8. O gás de cozinha, que ele falava que não passaria de R$35, está a R$100. O salário mínimo despencou. O povo disputa ossos e resto de comida em caçamba de lixo. A pobreza aumentou num nível tão absurdo que hoje 112 milhões de pessoas passam fome no nosso país. A violência nunca foi tão alta como agora. O endividamento das famílias está num nível que faz com que 3/4 das famílias brasileiras estejam endividadas. O abandono das universidades nos leva a níveis absurdos, a ponto de nós termos mais de 800 milhões de reais cortados de recursos para a educação. Os maiores centros de referência de pesquisa estão sendo fechados. O homem vai para um encontro G20 e prefere ficar passeando na Itália, ao invés de discutir os problemas do país, como se, aliás, nós pagássemos para que fizesse isso. Os seus filhos saem por aí falando que ele dá, claro, nem todos, porque agora parece que aquele mais velho, o deputado Rossi, acho que é um vereador, o Carlos, anda mais quieto, desculpe a expressão, do que cabrito embarcado. Não abre a boca. Parece que puseram no homem uma trava que sumiu. O valentão sumiu. Jair Bolsonaro virou um homem que, com os seus fantasmas, todos os dias procura ver no que pode criar algum tipo de conflito. Tem seguidores, 20%, 30%, 25%. É um patamar considerável, sem dúvida nenhuma. É o presidente da República, eleito, sem dúvida nenhuma. Mas eu faço novamente a pergunta: o que o senhor Jair Bolsonaro, o seu governo, os 15 mil militares, a venda que procurou fazer agora e tenta fazer da Eletrobras, a tentativa de vender a Petrobras, os processos todos de corrupção que a sua família está envolvida, ou alguém acha que comprar uma casa de 6 milhões de reais ganhando 30 mil é mágica? Pelo menos é o que dizem os jornais. Então é preciso que alguém responda. Alguém responda, afinal de contas, faço novamente a pergunta, senhor presidente.
Deputado Tadeu, para concluir. O que o senhor Jair Bolsonaro, em 3 anos de governo, fez de bom para o nosso país? O que fez para o nosso Estado? O que fez de bom para o nosso Estado? A ponte é Itaipu. Como foram outras obras de Itaipu, inclusive Água Boa. Ah, fez alguma coisa, uma rodovia? Não. Uma ferrovia? Não. Um aeroporto? Não. Uma universidade? Talvez isso aí seja uma algeriza do presidente e dos seus seguidores? Não. Presídios, pelo menos? Não. Combate à Covid? Não. Talvez uma única coisa o senhor Jair Bolsonaro pudesse fazer nesse desastrado governo de 3 anos. Ser solidário às vítimas da Covid. Mas quando ele faz aquela imagem dele respirando, ofegante, dizendo, peguei Covid. Para concluir, deputado. Talvez seja a imagem do seu governo. A insensibilidade e a falta de empatia com a população brasileira. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.